Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam, podcast que é uma iniciativa da Carry On, empresa da qual eu sou o CEO. Aqui na Carry On a gente desenvolve diversas soluções para o setor da saúde. Temos um aplicativo para os profissionais buscarem vagas de trabalho. Nós temos cursos, estamos produzindo cada vez mais conteúdos para levar conhecimento de qualidade para os nossos usuários. E também temos a nossa linha de inovação, onde que a gente investe em produtos e serviços com realidade aumentada, realidade virtual, recursos do metaverso, todos posicionados na Web3. É uma forma da gente estar à frente do mercado e buscar as melhores soluções para o setor da saúde. Hoje a gente vai entrevistar uma convidada que vai tratar de um assunto que eu gosto bastante, que eu acredito, que é a homeopatia, mas não só isso, demais outros temas da saúde. Natália Mangeli, tudo bem? Tudo jóia, Fernanda. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de participar e ter esse espaço para poder falar um pouquinho mais desse tema. Com certeza. Natália, antes da gente começar, se apresenta, para o nosso público. Nós temos um público majoritariamente de estudantes e recém-formados, e a gente acredita que é muito importante trazer profissionais que já estão à frente para passar suas experiências e como foi a condução da carreira, para trazer um pouco mais de luz para o caminho dos estudantes e recém-formados. Então, conta um pouquinho da sua formação e como que a medicina surgiu na sua vida. Vamos lá. Como que a medicina surgiu na minha vida, eu não sei nem falar quando que foi, mas fazendo uma análise pregressa, eu falo assim, que meu pai ficou doente quando eu era muito nova, teve câncer, na época ele ficava muito internado, e aí eu acho que por desejo de estar perto dele, porque ele estava internado, eu falei, quero ser médica para viver dentro do hospital e ficar perto dele na época, né, assim. E eu não sei em que momento eu comecei a falar que eu queria ser médica, eu sei que foi sempre assim. Minha mãe incentivou muito isso desde pequena, e eu entrei na faculdade de medicina depois de 3 árduos anos de cursinho, que quem ainda está na faculdade ainda deve ter esse momento na vida, né? Que o tanto que é complicado e difícil iniciar esse caminho. Mas entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade eu não sabia o que eu queria fazer, eu sabia que eu queria ser médica. E aí, ao longo do curso, eu fui descobrindo o que eu não queria fazer. Já é um caminho. Já é um caminho. Eu falo que é o mais importante de todos. É mais fácil a gente saber o que a gente não quer fazer do que o que a gente quer fazer, né? E no meio do curso, eu me apaixonei pela cirurgia. Apaixonei desde o primeiro contato ali na técnica operatória. No 6º período, eu apaixonei com a cirurgia. Tive professores que ficaram do meu lado e depois escolhi fazer residência com eles, que também me incentivaram muito nesse ponto. E comecei a vida médica, assim, já formei, falei, vou fazer cirurgia geral, e aí eu queria fazer cirurgia geral, não queria cirurgia plástica, vascular, não, eu queria fazer cirurgia geral. Você queria ir pro caos mesmo. Queria ir pro caos, eu me sentia bem ali. E fiz a residência de cirurgia, e ao longo da residência, eu comecei a ter contato com a homeopatia, não pela residência de cirurgia, mas pela vivência dentro da minha família. O meu namorado, especificamente, que hoje é meu marido, né? Mas na época, eu lembro muito desse dia que eu cheguei, eu recém-formada, tinha acabado de formar, estava no 1º ano de residência. Ele estava em casa com o filho, que hoje eu considero meu filho também. E ele estava com muita febre, 39 graus. Ele me chamou, falou, não, vem aqui em casa, olha ele para mim. Eu olhei, ele estava, assim, com a garganta jorrando pus. Falei assim, olha, ele está com infecção de garganta, a gente precisa entrar com antibiótico e tudo, para ele poder melhorar. Aí ele virou para mim e falou assim, meu filho não toma antibiótico. Aí eu falei, tá, mas olha só, ele tá com febre, ele não tá comendo, ele tá prostrado, ele tem pus jorrando da garganta. Ele falou, não, eu vou ligar pra pediatra dele, a gente vai lá amanhã, mas eu não vou dar o antibiótico pra ele. Falei, tá, tudo bem. No dia seguinte, ele foi na pediatra,
eu consegui acompanhar a consulta, ele me convidou e tal, e foram 2 horas de consulta. Ele consulta com essa pediatra já desde que ele tinha 1 ano de idade, mais ou menos. Ele entrou no consultório com febre e saiu sem febre, sem nenhum remédio. Aí eu já achei estranho. Sim. Eu falei... Uma médica assim, recém-formada, como assim? Exato. No dia seguinte, homeopatia o dia todo. Bolinha, bolinha, hora, bolinha aqui, bolinha ali, bolinha aqui. No final do dia, foi 1 dia de medicação. No final do dia, esse menino estava pulando do sofá, comendo tudo que via na frente e a garganta dele estava 70% melhor do que eu tinha avaliado no dia anterior. Aí eu falei assim, vou pegar meu diploma de medicina, vou rasgar, jogar no lixo e começar a estudar tudo de novo. Então, assim, meu primeiro contato real com a homeopatia foi assim. E eu, na residência de cirurgia, não tinha tempo para estudar, para aprender a respeito. Mas, no final da residência, eu já acompanhava muito meu filho nas consultas também. E aí, no final da minha residência, eu comecei a ter alguns problemas de saúde, por excesso de trabalho, por não saber o momento de parar, por, né, querer trabalhar. E aí, numa consulta do meu filho, a pediatra dele virou para mim e falou assim, por que você não toma um medicamento homeopático? Por que você não testa e vê como que vai ser? E aí, eu sempre tive síndrome do intestino irritável. E eu não fazia tratamento porque eu nunca quis tomar antidepressivo, porque eu já sabia dos efeitos colaterais e não queria usar de jeito nenhum. Eu falei, tá, vamos lá. Tava numa fase ruim, muito estresse, né? E tinha muitas crises de dor abdominal. Eu fiz o tratamento, usei o remédio 1 dia e fiquei 3 meses sem ter nenhum episódio de dor. Gente, que impressionante. Nossa Senhora. Então, assim, foram histórias muito próximas de mim que me fizeram a falar assim, não, agora eu vou estudar homeopatia, porque isso aqui funciona. Sim. E tem alguma coisa diferente nisso, né? E você falando, já me veio uma dúvida. Como que foi esse processo de estudo? Como que é a produção literária e educacional da homeopatia, principalmente aqui no Brasil? Assim, como é que você buscou esse conhecimento, essa capacitação? Aqui, eu vou falar mais especificamente de Belo Horizonte, região metropolitana, né? Nós já temos residência de homeopatia. Que legal. Em Betim. Sim, o Hospital Metropolitano de Betim tem residência em homeopatia. Não foi o que eu quis fazer, porque eu já tinha feito, assim, né, no meio já tinha feito residência, né? Residência. Então, a gente tem a Associação de Médicos Homeopatas, que faz o curso, são 2 anos de curso. E o Instituto Biofal, que foi o que eu escolhi fazer, porque era a linha da pediatra do meu filho, e foi o tratamento que eu fiz e que funcionou, que é no Rio de Janeiro. Então, a minha formação foi dentro do Instituto Biofal. No Rio, eu fiz parte online e parte presencial. E a gente tem educação continuada. Então, até hoje, a gente tem reuniões, discussão de caso, congresso. Eu fui para o congresso agora em março desse ano, que foi, assim, fantástico. Nós temos um grupo de médicos que fazem estudos e apresentações de casos e a gente vai dividindo o conhecimento ali. Existem instituições, né? Mas a homeopatia, diferente da alopatia, ela não tem protocolo, né? A gente escolhe o medicamento de acordo com o paciente, não tem uma regra. Né? Ela é muito diferente. Então, o estudo, ele é... E uma das bases, um dos princípios da homeopatia é que você só pode prescrever aquilo que você já usou em você mesmo. Isso é maravilhoso. Exato. Eu falo que isso devia ser assim em todos os âmbitos da medicina, certeza. Né? Não, porque você falou isso, eu falei assim, então isso tinha que ser aplicado também para a medicina tradicional, né? Exato. Porque aí você... Eu tenho várias amigas que fizeram obstetrícia, por exemplo. Todas elas que trabalham com obstetrícia, elas relatam que o atendimento delas, as mulheres gestantes, era antes
delas serem gestantes. E outro depois que elas gestaram e passaram pelo processo do parto. Elas mudaram a forma de atender os pacientes depois que elas passaram pelo processo. Então, isso dentro da homeopatia é fantástico. Tudo que eu vou fazer com o meu paciente, eu já senti, eu já passei, eu tento trazer esse caminho. É óbvio que eu não passei por todas as situações. Sim. Mas o medicamento, o efeito que eu vou ter e o que vai acontecer, se eu não tiver sentido, o paciente vai estar num contato muito próximo comigo. O meu paciente, ele tem meu telefone pessoal. Eu falo com ele, o dia que você está tomando remédio, você precisa me avisar que você vai tomar e você precisa me contar tudo que está acontecendo com você. Sim. Porque não é bolinha de açúcar, como as pessoas acham que é. Com certeza, né? Com certeza. Então, assim, tem todo esse... É um método muito diferente, né? E antes da gente continuar nesse assunto, uma coisa que a gente sempre gosta de fazer, que é até divertido, porque a gente já ouviu histórias hilárias aqui. Quando você iniciou sua carreira, foi fazer seus primeiros plantões, tem alguma história que te marcou? Que você falou assim, agora eu virei médica mesmo, o bicho vai pegar pra mim. O início, assim, eu acho que a parte mais... Como eu saí da faculdade, fui direto para a residência dentro de um hospital muito bem estruturado, eu não sofri no sentido de... nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ou, nossa, agora eu estou passando aperto, sabe? Assim, e... Os plantões que eu dava fora do hospital, inicialmente eu fui trabalhar nas UPAs, né? Eu era muito medrosa. Eu tinha muito medo de ser responsável por fazer algo errado. Não que eu não erre. Claro, todo mundo vai errar um dia, né? Depois a gente entende isso. Mas eu não queria errar por falta de conhecimento ou por falta de prática. Então, antes, eu fiquei acompanhando amigos que já tinham formado antes nos plantões das UPAs. E aí, quando eu resolvi assumir realmente o plantão, eu assumi num local em que as pessoas que estavam de plantão junto comigo, elas falaram, não preocupe, eu vou te ajudar. Se você tiver dúvida, vem aqui. Se você não souber o que fazer, me chama. Porque... Esse momento, assim, ele é difícil. Eu diria que é delicado, né? É delicado. A entrada do profissional, principalmente o médico, no mercado de trabalho, ele é delicado por conta da carga profissional que vocês têm, carga de responsabilidade que vocês têm. Exato. Mas, assim, uma história hilária, assim, que aconteceu... Você teve uma jornada tranquila. Nesse ponto foi tranquilo. Muito bom. Foi protegida. Muito bom. E você bem disse, né, que não é bolinha de açúcar. E ao mesmo tempo que você é homeopata, você tem uma formação intensa, que a cirurgia geralmente requer muitos remédios, um tratamento mais agressivo por vezes. Existe uma forma de conciliar? Sem dúvida. Eu acho que o objetivo principal meu hoje, assim, com as pessoas que eu tenho contato, é fazer que elas entendam que a homeopatia, ela não é uma medicina alternativa, ela é uma medicina complementar. A gente tem que saber utilizar todos os nossos conhecimentos no momento certo, de forma complementar. Um não exclui o outro. Um não exclui o outro de jeito nenhum. Quando eu encontrei com o meu chefe da cirurgia a última vez, que eu falei com ele que eu estava realmente... Não, agora eu tenho consultório de homeopatia, eu trabalho com isso, eu prescrevo isso. Ele virou para mim e falou assim, mas se chegar um paciente com apendicite no seu consultório, você vai dar medicamento homeopático? Eu falei, não, claro que não. Eu tenho conhecimento para saber aonde que eu vou aplicar cada uma das coisas. A mesma coisa, o medicamento homeopático, ele não atua de forma imediata. A gente tem urgência e emergência. O paciente que está infartando, eu não vou fazer só um medicamento homeopático querendo que ele pare o processo ali. Eu vou usar a homeopatia junto, porque eu acredito na ação da homeopatia em casos agudos também. Sim. Mas não sozinha. Não sozinha. A cirurgia eu não uso tanto o procedimento quanto o medicamento. Eu posso usar o homeopático também.
Uma coisa não exclui a outra. E, por vezes, a homeopatia sofre esse preconceito por se achar que é ou uma coisa ou outra e não se comunicam, né? Exato. A gente teve um caso na mídia recente aí, que agora eu não vou lembrar quem foi, mas se eu não me engano foi aquela cantora Tina Turner. Sim. Né? Que parece que ela fez ela falou que fez só tratamento homeopático para uma doença grave e acabou não tendo sucesso com o tratamento. E aí várias pessoas caíram em cima disso, né? A questão é entender que você tem vários métodos e que você pode aplicar todos eles em conjunto. Com certeza. E recentemente também teve até um colunista de um grande veículo de comunicação que fez um artigo rebatendo a homeopatia, falando que era placebo e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre isso, assim? Esse caso fez sucesso, né? Porque sim, foi polêmico. Foi polêmico e porque essa pessoa ela não falou só da homeopatia, né? Ela falou da homeopatia, da acupuntura e da psicologia como pseudociência e sem comprovação científica. Exato. Assim, é uma tristeza, na minha opinião, porque nós temos vários relatos de casos reais que comprovam que isso não funciona como um placebo. E aí, além disso, a gente tem um ganhador do prêmio Nobel, né? Que é o Dr. Luc, um médico francês que ganhou o prêmio Nobel como participante ele participou por descobrir o vírus do HIV, né? E ele continuou estudando, ele tem um estudo que chama a memória da água. Ele é médico, mas que estudava muito a física quântica. Ele desenvolveu vários experimentos em que ele pegava fragmentos de DNA e diluía em água para avaliar a energia eletromagnética daquelas substâncias. E ele comprovou cientificamente que a água tem memória eletromagnética. Como que o medicamento homeopático é feito? Com diluição em água de substâncias. Então, isso está provado. Não é placebo. A física quântica prova. A medicina que trabalha com homeopatia, ela é baseada em princípios da termodinâmica, da teoria do caos, em eletromagnetismo. Tudo isso está comprovado. Não é placebo. E aí, quem fala que é placebo deveria usar. Sim, ou então estudar, assim, porque eu li o artigo e eu achei, assim, até polêmico que eu vou falar, mas de uma ignorância absurda. E não é ignorância por falta de estudo, tenho certeza que a pessoa é muito estudada, mas é uma ignorância de conhecimento, de procurar, de entender como ciência mesmo, né? Eu entendo a homeopatia como uma ciência. E isso tem que... Pessoas que estão na área, como você e demais outros profissionais, têm que continuar falando e essas vozes têm que ser multiplicadas para rebater esse tipo de opinião que acaba, infelizmente, influenciando pessoas e até falando com o paciente, não vou usar porque o fulano de tal falou que não é eficaz e tudo mais. Exatamente. Então, tem que ter um trabalho em cima disso. Exato. Eu acho que os termos que têm que deixar de ser utilizados são pseudociência, método holístico e o que eu já falei de medicina alternativa. Não é alternativa, gente, é complementar. É ciência. A gente trabalha com isso, a gente faz estudo científico com isso, a gente escreve artigos sobre isso. Então, é reconhecido pelo CFM. Inclusive, na história desse artigo, o CFM se posicionou, né? Que realmente foi uma tristeza. Um desfavor. Um desfavor à sociedade. Exato. E a gente sabe que tem influências econômicas, influências políticas, pelo menos é a minha opinião. A que você acredita essa certa resistência ainda, essas vozes contra? Não só a homeopatia, mas outras ciências não convencionais. Na minha opinião, é a questão histórica.
né, é relatado em 1910, relatório Flexner. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, pesquisem e leiam o relatório. Se você digitar no Google, você vai encontrar relatório Flexner. Ele foi publicado em 1910 nos Estados Unidos. O Flexner foi um estudioso contratado pela indústria farmacêutica para avaliar o currículo do curso de medicina nas escolas americanas. E porque eles queriam fazer um formato de formação médica dentro do que a ciência comprovava. Então, antigamente, ensinava-se medicina chinesa, ensinava-se uso de óleos, medicamentos naturais, fitoterápicos dentro da faculdade de medicina. Então, o Flexner veio, fez uma avaliação, pegou os estudos da indústria farmacêutica dos medicamentos e colocou dentro do curso. Então, a medicina que eu fiz ainda foi nesse tipo, né, que eram 2 anos de anatomia, biologia, biofísica, bioquímica, 2 anos de farmacologia e diagnóstico e 2 anos de internato. Então, para mim, essa questão de não aceitação, ela tem mais de 100 anos de história e começou lá atrás, quando as faculdades foram modificadas e moldadas para ensinar os profissionais de saúde que apenas aquilo que a indústria farmacêutica fez como artigo científico é eficaz. Contra uma medicina que a gente tem mais de 3.000 anos de história. Uma medicina milenar. Milenar, que os efeitos são indiscutíveis. Então, para mim, o preconceito ele vem realmente disso, das pessoas que não conhecem essa história por trás de onde chegou, da onde saiu o método científico, como que ele chegou nesse ponto, por que é assim, o estudo duplo cego, randomizado, só se for assim é que funciona? Será que é bem assim? E você não acha que também é um pouco do imediatismo que a humanidade está caminhando? Sim. De preferir, às vezes, uma solução totalmente artificial e quase que instantânea, ao invés de tentar ver o próprio corpo e as condições e a relação do corpo com a natureza, porque eu entendo que a homeopatia é um pouco disso, do nosso corpo com os nossos ativos naturais que podem nos ajudar. Você acha que tem um pouco disso também, da cabeça dúvidas. Da humanidade hoje? Sem dúvidas. Eu uso muito o termo que as pessoas gostam de abafar os sintomas. Elas querem abafar os sintomas, mas elas não querem trabalhar o porquê daquele sintoma. E aí a homeopatia realmente não funciona, porque a homeopatia ela não trabalha abafando sintomas. Não é assim que funciona, é o contrário. A gente quer que o sintoma floresça e apareça para a gente entender e trabalhar ele. Por quê daquilo ali? Não, então, assim, a pessoa que vai fazer o tratamento homeopático, ela realmente está em busca de outro tipo de vida. Ela quer entender a dor e ela quer melhorar a dor. Ela não quer simplesmente parar de sentir dor e seguir em frente porque... É como se fosse uma boiada mesmo, né? E como que tá hoje para os nossos ouvintes, assim... beleza, eu gostei, quero seguir nessa profissão. Como que está o mercado, tanto brasileiro quanto mundial, para homeopatia? É um mercado maravilhoso, porque como é pouco ensinado nas faculdades, é pouco falado e ainda tem essa questão de que as pessoas que menos acreditam na homeopatia, em geral, são os próprios médicos. Quando você sai da turma da medicina, você encontra muitas pessoas que acreditam nisso. E fora do Brasil, na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos, ela é muito mais bem aceita do que aqui. Então, se você
quer estudar e quer trabalhar com essa área, o que eu te digo é você tem um mar de pessoas para ajudar, que precisam e que não estão encontrando profissionais para tratar. E não só isso, querendo ou não, a profissão médica, obviamente, ainda tem muitas oportunidades de trabalho. Não estou falando aqui de forma nenhuma que é um mercado ruim, mas cada vez mais formam-se mais profissionais e a competitividade está se instalando. Então, buscar outras formas de atuar e exercer a medicina pode ser uma decisão que vai te fazer mais feliz e também vai te ajudar a se destacar no mercado, né? Sim, de alguma forma. Sem dúvida. Porque hoje em dia também já tem uma geração, eu vi um dado de que somos uma geração que está bebendo menos, por exemplo. Tá? Muito menos. E está se preocupando um pouco mais com a saúde. Então, a tendência para essas pessoas buscarem essa medicina é muito maior. Sim. Né? E me diz uma coisa, qual que é a faixa etária dos seus pacientes? Vamos ver se é os jovens ou os mais velhos. Varia muito. Eu tenho, assim, mas basicamente são 2 grupos. São as crianças. Eu não faço o acompanhamento pediátrico, mas o tratamento homeopático direcionado para as crianças, mas não o desenvolvimento da puericultura, que a gente chama, né? Mas os pacientes pediátricos são muito frequentes no meu consultório. E os adultos, geralmente, a partir dos 30 anos. Muito legal. A turma do meio ainda... É que tá... E uma dúvida. Existe alguma diferença ou um lado positivo de você iniciar um tratamento homeopático quando criança ou quando você já começa adulto? Tem alguma interferência? Assim, existe a interferência no seguinte sentido. A homeopatia, quanto mais tempo você usa, melhores são os efeitos e menores são os efeitos colaterais. Então, assim, quando você usa desde pequeno, você precisa dela muito menos quando é adulto. Quando você começa como adulto, você às vezes vai precisar de um pouco mais de tempo para conseguir tratar os seus sintomas, mas eles serão tratados. Então, tem essa diferença, porque a homeopatia ela não trabalha só com o tratamento da doença. Ela trabalha muito na prevenção também. Então, é o antes. Se você começa antes, os resultados são muito melhores. Isso é um dado interessante. Então, quer dizer que você pode fazer, por exemplo, um tratamento contínuo homeopático? Pode. Muito legal, muito legal. E... continuando nessa pegada, falando um pouco de mercado e tudo mais, se a pessoa quiser, por exemplo, se formar aqui e trabalhar fora do país, é possível? Tem alguma diferença da formação brasileira para a formação fora do país? Aí vai depender muito do país que você quer trabalhar. Né? A legislação para médicos fora do Brasil, ela é extremamente variável. Então, tem alguns países na Europa, por exemplo, em Portugal, a validação do diploma é mais fácil. Mais fácil no sentido de que eles não exigem que você faça um período de estudo com eles. Você pode fazer prova. Na Espanha também é mais ou menos parecido. Agora, se você já vai para os Estados Unidos, Canadá, você já tem que fazer pelo menos 2 anos de formação médica nesses países. E em quase todos, a especialização, ela exige que você tenha a validação do diploma antes, né? Agora, a homeopatia tem uma vantagem. Sim. Que ela permite o atendimento à distância. Isso é legal. Então, se você quiser formar em medicina, fazer sua especialização em homeopatia, mudar do país e continuar atendendo seus pacientes no Brasil, você tem essa possibilidade. Com certeza, com certeza. Isso hoje, a tecnologia, a telemedicina, exato, dentro da homeopatia, ela é fabulosa, ela é fantástica. Então, facilita muito, né? Até esse processo de validação, de tudo. Então, você utiliza a telemedicina? Utilizo telemedicina.
Que é uma coisa também que, apesar de que a pandemia mudou muito a concepção, né? Hoje ela é muito mais bem aceita, antes ela era mais rebatida, mas ainda há alguns resistentes, assim. Você acredita que no seu tratamento a telemedicina, ela de alguma forma potencializa os resultados, assim, de você conseguir ter um contato mais direto com o paciente? Sem dúvida, sem dúvida. A telemedicina, ela me permite ter um contato muito próximo com o paciente e mais frequente. E alguns pacientes, às vezes, perguntam assim, mas você não acha que é diferente, que tem prejuízo no atendimento ou no resultado quando você atende à distância? E aí eu vou te falar, de todos os casos que eu atendi até hoje, que eu acompanhei, o que foi mais impressionante, que a mudança foi mais drástica na vida da pessoa, é uma paciente que nunca me viu pessoalmente. Assim, é uma paciente que eu atendo só online. Nossa, mãe. E é até uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, dentro dos seus atendimentos, assim, teve algum resultado que você falou assim, que te impactou de alguma forma pela velocidade ou pela intensidade de cura que a homeopatia conseguiu proporcionar? Sem dúvidas, essa paciente. Ela para mim, é o mais impressionante de todos. Assim. E você pode compartilhar com a gente qual que foi os sintomas e o que ela... É um caso pesado. Sim. Tá? É uma história pesada. É uma paciente jovem, que ela, na verdade, quando ela procurou o atendimento, ela não tinha ideia do processo que ela ia passar. Ela adquiriu uma qualidade de vida melhor, no sentido de posição financeira, e aí queria se cuidar. Então, ela veio com o objetivo de qualidade de vida mesmo. E aí, quando a gente começou a consulta, eu acho que ela talvez não sabia, mas dentro da consulta da homeopatia, eu vou perguntar tudo da vida da pessoa desde o momento em que os pais decidiram que aquela criança viria ao mundo. E aí, quando eu entrei na parte da história da infância dela, eu descobri não, ela me contou, né, que ela sofreu abuso sexual dentro da família, praticado pelo avô. E aí, ela nasceu num local que era uma periferia, realmente. E aí, ela saiu de casa muito nova, casou com 15 anos por conta dessa situação. Entrou no mundo das drogas, do álcool e... por uma questão divina, ela conseguiu sair disso, assim, não das drogas e do álcool, mas do ambiente que ela vivia, ela conseguiu sair e conseguiu uma posição financeira que permitiu ela qualidade de vida. E quando ela veio para mim, ela não tinha ideia de que o fato dela beber todos os dias, porque ela bebia todos os dias, e usava droga todos os finais de semana, impactava na vida dela como um todo. Então, ela era alcoólatra, viciada em droga, com várias questões em relação à parte sexual, por conta dos abusos que sofreu na infância. E aí, quando ela veio, eu quero ter mais qualidade, eu quero ser saudável e tal, eu falei, peraí, então vamos voltar. E a gente começou o tratamento homeopático. Em 6 meses, ela não bebeu mais. Do dia que ela tomou o medicamento, foram mais ou menos uns 45 dias para ela parar de beber, parou de usar todos os tipos de droga e parou de ter relacionamentos sexuais, porque ela tinha relações sexuais assim com 3 por semana, 3 pessoas diferentes por semana, então existia todo um... E aí hoje ela já está em tratamento comigo já tem 2 anos, ela não teve nenhuma recaída. Cara, que fantástico. Que fantástico. Sem nenhum outro medicamento alopático. É claro que tem psicólogo junto, né, trabalhando, mas o tratamento dela foi homeopatia e psicologia. E se não criticando, obviamente, porque eu sei que também tem o seu espaço, mas a gente vive hoje uma sociedade que eu tenho certeza que todo
todo mundo que for numa consulta psiquiátrica ou psicológica vai sair com, no mínimo, um remedinho para ansiedade. E isso também não é bom para a saúde. Não. Né? Se tem outras opções, assim, eu acho isso fantástico. É o que a gente estava falando. Talvez ela poderia ter encontrado um caminho mais fácil que ia maquiar a situação dela, ou não resolver. Né? E aí tem uma medicina que não... Vou até te perguntar isso, né? Se tem algum tipo de efeito colateral ou alguma agressão ao corpo, né? Porque eu sei que tem alguns remédios que você resolve uma coisa, mas complica outras. Como é os medicamentos homeopatas nesse sentido? Eles não têm restrição de uso, então eu posso usar em qualquer idade, em qualquer circunstância. Então, gestante pode usar, recém-nascido pode usar, lactante pode usar, e pode ser utilizado junto com qualquer outro tratamento. Então, se o paciente já faz uso de medicamento, no caso psiquiátrico, ele vai continuar usando. Nós não vamos mexer nisso, eles podem ser utilizados de forma conjunta. A homeopatia, desculpa, eu me perdi no que eu Não, é que eu perguntei se ela pode ter algum tipo de efeito colateral ou agredir de alguma forma outras partes do corpo. Isso. Ela não, os efeitos colaterais, eles são porque a homeopatia, ela vem... Lembra que eu contei que ela não vem abafar o sintoma? Sim. Ela vem trazer ele de forma mais intensa. Então, o que acontece muitas vezes é, no início, em especial, as primeiras vezes que a pessoa usa, os sintomas que ela tem mais frequentes, eles vão ficar mais intensos no momento em que ela usa, para depois desaparecer. Então, se a pessoa vem para mim com um quadro de enxaqueca, eu tenho muita enxaqueca, tenho muita dor de cabeça. No dia que ela usar a medicação, é provável que ela tenha uma crise muito intensa de dor de cabeça. Esse é o efeito colateral. Potencializar, talvez, os sintomas. Potencializar o sintoma. Para depois, isso... Só que a gente entende que isso é o caminho da cura ou o caminho da melhora. Às vezes a gente não vai ter a cura completa, mas a gente vai ter melhora na qualidade de vida, mesmo que a pessoa continue com a patologia, né? Mas a intensificação do sintoma faz parte do tratamento homeopático. Mas ela não tem efeito colateral prejudicial. Ela não vai causar nenhum dano, ela não vai causar dependência, ela não vai... Porque a homeopatia, ela, diferente do medicamento alopático também, eu não uso um medicamento para dor ou um medicamento para alergia, o medicamento é para a pessoa. Então, ele vai trabalhar em todos os sistemas da pessoa para melhorar. Eu brinco que é o... Sabe quando você pega o computador e você dá um reset, ele desliga e liga de novo? Sim. É o que o medicamento homeopático faz. Ele dá um reset e liga de novo para ver se volta a funcionar sozinho. Muito bom. Muito bom. E conta pra gente, que também é uma dor muito grande dos profissionais da saúde, recém-formados, a partir do momento que ele escolhe uma determinada especialidade, o início para captar os pacientes, assim, né? Como eu vou me posicionar perante os pacientes. Como que foi o seu começo e como que é hoje para você conseguir fazer sua rede de pacientes, até mesmo difundir o seu trabalho? Hoje, assim, não tem como o médico não estar na rede social, né? Assim, infelizmente, vivemos um mundo... Eu falo infelizmente no sentido de que as pessoas não vão até você só pela indicação. O boca a boca é o que mais funciona, sem dúvidas. Sim. Mas, inclusive, o momento em que eu decidi fazer o meu Instagram profissional foi porque, por algumas vezes, pacientes chegaram no meu consultório por indicação... E viraram para mim e falaram assim, mas a senhora não tem Instagram, não? Eu te procurei, eu vim porque o fulano de tal me falou de você, eu te procurei no Instagram e não achei. Então, assim, a rede social hoje, ela realmente mostra quem é você, ela mostra qual é o seu trabalho. E para quem está começando,
eu falo assim com os alunos. O seu Instagram de hoje vai ser o seu Instagram profissional ali da frente. Então, você que está na faculdade de medicina, já começa a selecionar o tipo de postagem que você está fazendo ali, porque se o paciente chegar lá, olhar e falar assim, gente, mas esse médico só fez isso tudo mesmo? É melhor não mexer com isso, não. Mas, assim, o posicionamento no mundo digital foi e é hoje o meu principal meio na captação de pacientes. Muito legal. E assim como outras áreas da medicina, a gente sabe que costuma ter um pouco de charlatanismo, assim. Não médicos aplicando conceitos ou até atuando Isso acontece muito na cirurgia plástica, por exemplo, e tratamentos estéticos. Na homeopatia também tem não médicos ou pessoas não qualificadas que, de alguma forma, tentam usar preceitos para chamar atenção, principalmente nas redes sociais? Olha, dentro da homeopatia eu não vejo muito, mas dos fitoterápicos, que a gente usa muito em conjunto com a homeopatia, sim. Infelizmente, a gente tem muitos fitoterápicos, inclusive de algumas empresas que fazem propaganda na televisão de medicamento fitoterápico, que não deveria ser dessa forma, né? Aquela história, se você ligar a TV aberta, você vai ver lá, medicamento para dor. Se você sempre tem dor articular, tome esse. Geralmente são fitoterápicos. Então, assim, eu vejo mais, talvez, da indústria do que de pessoas. Sim. Sabe? Difundindo substâncias e medicamentos, a gente tem que ter isso em mente. O fitoterápico é um medicamento. Sim. O homeopático é um medicamento, então ele não deve ser prescrito sem a orientação de um profissional qualificado. Então, isso ressalta a necessidade, pessoal, de quem é qualificado, está na rede social, prestando conteúdo de qualidade para combater as informações tendenciosas e, às vezes, que visam apenas o lucro, né? Vender Exato. Um produto por vender. Exato. E, Natália, agora uma parte mais emocional, assim. Você hoje se considera realizada na medicina e na profissão que você escolheu, assim? Muito. Muito. Hoje eu falo assim, eu amo a cirurgia geral. Amo, sou apaixonada por ela, assim... Eu sou muito feliz dentro do bloco cirúrgico. Mas, durante o momento em que eu trabalhava só com a cirurgia, eu tive momentos de repensar se era aquilo que eu queria para minha vida, se eu tinha feito a escolha certa. Eu tive momentos de acordar de manhã e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí, depois, quando eu consegui unir a cirurgia com a homeopatia, eu me encontrei na medicina de verdade. Então, querendo ou não, você não quer largar a cirurgia, quer continuar... Não, eu amo a cirurgia, eu amo. Só que eu não tô ali no plantão mais. Sim. Eu tenho os meus pacientes, faço cirurgias eletivas, e assim, com esse conhecimento que eu tenho hoje, né, da homeopatia especificamente, eu falo assim, se o paciente chegar para mim no consultório e falar assim, eu tô com medo de operar, eu converso. Eu faço 10 consultas, se forem necessárias, mas eu só vou operar ele a hora que ele falar assim, não, vai dar certo e tudo mais. Porque uma coisa que eu aprendi na cirurgia é que o paciente que entra na sala com medo e falando que vai dar errado, ele pode ser o paciente mais saudável, com tudo certo, que ele vai ter problema. Então, assim, essa parte da realização, de como trabalhar, eu acho que eu me encontrei num caminho que, quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, mas cirurgia e homeopatia
não tô entendendo. Porque quem vê de fora pensa assim, porque um é muito radical, é muito invasivo, né? E o outro não, mas talvez o equilíbrio seja aí. Exato, é saber utilizar as duas coisas, um não exclui o outro, muito pelo contrário. Com certeza. E até antes mesmo da gente começar o podcast, você falou que é professora, né? Que você dá aula. E também é uma carreira possível dentro da medicina. Sim. E como é para você ser professora? Te ajuda de alguma forma na prática da medicina? Ajuda demais. Assim, ser professora é outra coisa que me realiza muito profissionalmente. Estar em contato com outras pessoas, ter a oportunidade de ensinar e de aprender e se manter atualizado. Eu acho que um dos grandes medos do profissional médico é não se atualizar. Quando você está dentro de uma universidade, isso é impossível. Você tem que estudar, você tem que atualizar, porque os alunos, eles te cobram isso. Sim. Eles cobram que você participe, que você esteja atualizado. E nós estamos vivendo um momento em que 10 anos acontece muita coisa. Com certeza, em todos os sentidos. Muda protocolo, aparecem novas tecnologias, aparecem novos métodos. Então, ser professor, eu acho que é muito legal nesse sentido, de manter contato e poder mostrar para os alunos que existem várias formas de trabalhar a medicina, né? Exato, é isso que eu ia te perguntar. Se você, apesar de não ser um currículo oficial, se você traz preceitos da homeopatia durante as aulas, Sem dúvidas. Sem dúvidas. Hoje, o formato do curso de medicina ele é muito voltado para ensinar o aluno a perceber o paciente como um ser e com relações, né? É diferente do que eu tive na minha época, que era mais segmentado. Na época que eu fiz a medicina, já estava começando a história da humanização, do médico, de forma mais intensa, mas hoje ela é muito presente dentro da faculdade. E aí, dentro disso, mostrar que existe outro lado da medicina que não está sendo ali ensinado, que não está no currículo, mas que eles precisam enxergar, entender e, principalmente, respeitar. Com certeza, com certeza. E para a gente finalizar a conversa, como que você vê a homeopatia no futuro? Eu imagino que está melhorando, né, em termos de acessibilidade, de produção de conteúdo, produção acadêmica. Como é que você vê daqui para frente a essa especialidade? Para mim, é a medicina do futuro. O médico que não abrir os seus olhos para os tratamentos complementares que a gente tem, que não abrir a mente para voltar a estudar o que os médicos chineses fizeram, o que os médicos indianos fizeram, o que a medicina ayurvédica traz, o médico que não abrir para estudar isso, ele não vai conseguir tratar os pacientes. Porque nós vemos hoje uma sociedade que tem doenças cada vez mais complexas. E a complexidade dessas doenças vem justamente por esse abafamento de sinais e sintomas. Sim. Na hora que você abre a sua mente para entender o todo do paciente, você consegue tratar as doenças complexas. Então, quem não começar a abrir a cabeça e estudar isso, não vai conseguir ter sucesso nos tratamentos dos seus pacientes daqui para frente. Perfeito, perfeito. Muito bom. Para finalizar, a última pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, o recado que você dá para essa galera que está entrando no mercado agora para trabalhar e buscando não só a homeopatia, mas outras especialidades, né? O que você gostaria de ter falado para a Natália de anos atrás, quando entrou no mercado? Fala para os nossos ouvintes. Cuide de você antes de cuidar do outro. Isso eu acho que é o que a gente vê muito. Não queira trabalhar mais do que o seu corpo aguenta. E entenda que você
tem que ser espelho para o seu paciente, independente da área que você for. Então, aquilo que você for tratar, aquilo que você indicar, aquilo que você orientar, você tem que fazer para o seu paciente entender e fazer também, ter você como exemplo. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que estar bem para cuidar do outro. Eu acho que isso eu queria ter falado para a Natália, que lá quando formou e que... E está sendo crucial falar agora, porque a gente que lida com essa nova geração de profissionais, é bem isso mesmo. É uma desconexão com a própria saúde, uma desconexão com o paciente, por vezes, e isso acaba acarretando na desconexão com a medicina. Exato. Então, foram belas palavras. Obrigada. Natália, muito obrigada por ter aceitado participar, tá? Eu que Foi um agradeço, episódio Fernanda. muito legal, diferente também, porque, querendo ou não, a gente às vezes acaba tratando assuntos muito coligados e a gente teve um papo bem legal, que eu acho que vai ser muito interessante para os nossos ouvintes. Ai, obrigada. Muito obrigada. Gente, valeu, até o próximo episódio.